Nesse vídeo eu vou falar então sobre os funcionários. Provavelmente, talvez não no começo, mas em algum momento você vai contratar alguém para trabalhar para você. Eu não estou falando de dentista agora, eu estou falando de auxiliar, eu estou falando de secretária, estou falando de diarista, são pessoas que podem trabalhar para você, podem prestar serviço para você. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, porque essas pessoas têm que ter registro, elas têm que ter carteira assinada. É assim que geralmente a gente fala. Você pode contratar, mesmo sendo pessoa física, você não precisa ser uma empresa para contratar alguém. Então, quando você tem o teu consultório, você atua como pessoa física, pelo teu CPF, você pode fazer essa contratação. Então, o que você precisa atentar? O que você precisa observar? Você precisa levar em conta que existem pisos salariais. Pisos salariais. Existem sindicatos que regulamentam isso, sindicatos que fazem as convenções, eles estão aí para isso, a gente pode até não gostar, mas eles existem e fazem o papel deles. Então, existem pisos salariais. Existe um piso salarial para secretária, existe um piso salarial para auxiliar, existe um piso salarial para técnica. Então, cada um dentro da sua área tem um piso que você precisa, então, isso geralmente você pesquisa na internet, lá, Sindicato dos Trabalhadores, dos Empregados de Saúde e tal. Daí na tua região você vai encontrar, vai lá, pega e olha a convenção para saber qual é o piso que está sendo praticado naquele momento. Tá? Existe a questão da insalubridade, então auxiliares e técnicos recebem uma insalubridade, que é 20% de um salário mínimo ou de um salário determinado pelo sindicato. Nem sempre o piso é que vai gerar os 20%. Nesse momento, o piso, se não me engano, está em torno de 1.470, tá? E o piso que gera os 20% é 1.210. Então existe uma diferençazinha ali. O piso entre secretário e auxiliar é muito parecido, a diferença é muito pequena. O que vai fazer diferença no caso é a insalubridade. Você precisa levar em conta também que você vai ter que dar vale transporte para quem for trabalhar com você e você precisa também levar em conta que existe um auxílio alimentação que é determinado pelo sindicato. Então é ele que vai regulamentar isso, é ele que vai dizer quanto você vai pagar. E existe também uma taxa que você tem que pagar daí para o sindicato, que é um auxílio funeral. Então o sindicato ele tem um programa de auxílio funeral para os sindicalizados e aí então o empregador contribui com uma parte desse valor. Tá? Então lembre-se disso, piso, auxílio funeral, auxílio alimentação e insalubridade se houver. Respeite os valores praticados e estabelecidos nas convenções. Tá? Em nenhum momento contrate uma pessoa e coloque uma pessoa para trabalhar no teu consultório sem que ela esteja registrada. Existe um período legal, inclusive, para isso. Tá? Então, quando você contrata um funcionário, existe um período de experiência que pode chegar a 90 dias. 45 com mais 45 dias, você pode renovar isso. É um período para você testar o funcionário. Então, quando você recebe um funcionário no teu consultório, você vai dar treinamento, você vai explicar o que tem que ser feito, como vai ser feito, e aí você vai acompanhando ele para saber se você vai efetivá-lo ou não. Esse é o ponto. Para isso que existe esse contrato de experiência. Durante esse período, se você demitir essa pessoa, você não vai ter que pagar a multa sobre o fundo de garantia. Essa é que é a diferença. Então, aproveite esse período para testar. Não coloque ninguém para trabalhar no teu consultório sem que esteja registrado. Então, a partir do momento que você contrata uma pessoa, precisa ser feito um exame admissional, é um exame que custa muito barato, a pessoa vai até o local, faz o exame, traz a declaração que fez e no momento que ela for sair, você vai fazer o demissional. Tá? Então, não deixe de fazer isso. A partir do momento que você tem uma pessoa trabalhando no seu consultório, trabalhando para você, você vai estabelecer uma jornada de trabalho, você vai estabelecer as tarefas que ela vai desempenhar no teu consultório, você vai treiná-la, explicar, enfim, tudo isso. E aí você tem os chamados encargos, é o custo do funcionário. Então, quando você contrata uma pessoa, você vai ter que pagar 8% sobre o salário dela de fundo de garantia. Então, é um valor que você paga numa guia todo mês, esse dinheiro vai para uma conta e fica à disposição do funcionário. Se informe com o contador, ele vai passar direitinho essa informação para você. Mas você vai ter que pagar essa multa. Isso que pesa na hora de demitir um funcionário. Além da multa, além do fundo de garantia, desculpa, que você vai ter que depositar todo mês, você vai ter que pagar para ele, uma vez por ano, férias. Então, o que são as férias? Você paga sobre o salário mais 1/3.
mais 1/3. Então, além do salário normal, daquele mês você vai pagar mais 1/3 e naquele mês ela não vai trabalhar. Esse que é o custo. Então, eu vou pegar um número redondo aqui, R$ 1.800. R$ 1.800 são 1/3 dá R$ 600. Então, no mês das férias, geralmente um ano depois que ela começa a trabalhar, você vai pagar R$ 1.200 mais R$ 1.800 que é o salário, mais 600 do terço de férias dá R$ 2.400. Você paga esse valor para a pessoa, ela vai sair de férias e ela volta um mês depois para trabalhar no teu consultório. É isso que está relacionado às férias. Tá? Então, esse valor tem que ser pago. As férias hoje, pela reforma trabalhista que houve, você não precisa dar 30 dias seguidos de férias. Então, o primeiro período não pode ser inferior a 14 dias. Então, você pode dividir, você pode fracionar, mas o primeiro período não pode ser menos de 14 dias. E aí, o período que vai sobrar, e nenhum deles pode ser menor do que 6 dias. Você pode fracionar em 3 as férias. Então, você pode dar 14 dias, sobram 16 dos 30. Aí você dá mais 8 e mais 8. E vai distribuindo isso ao longo do tempo, ao longo do ano, né, que a pessoa tem direito de tirar as suas férias. Então, assim fica um pouco mais fácil para você gerenciar isso, porque geralmente um consultório é uma empresa pequena, um dentista, uma secretária, quando sai a secretária, acaba dando um pouquinho de trabalho a mais e às vezes trazer uma pessoa para ficar no lugar dela nem sempre dá certo. Você já deve ter alguma experiência relacionada a isso. Mas não esqueça de seguir essa regra. Tá? Outra coisa que você tem que pagar para esse funcionário, 13º. Então, até 30 de novembro de todo ano, você tem que pagar o 13º, que é um salário a mais que a pessoa recebe. Esse valor pode ser fracionado, então você pode pagar, se não me engano, até 20 de junho, você pode pagar a primeira parcela e até 30 de junho você tem que pagar o saldo. Todo ano você tem que fazer esse pagamento. E além disso, quando você contrata um funcionário, né, você vai ter que pagar a tua parte de empregador do INSS e vai ter que descontar do salário dele a parte dele, da contribuição dele com o INSS. Então essa conta ela vem toda numa mesma guia, tá? Então é importante você observar isso. Você, como empregador, você vai pagar 22% de INSS sobre o salário pago, mais 5,78% do sistema 5S. Tá? E você vai descontar do teu funcionário, conforme a tabela, 8,5%, 10,5%, 11%, 14%, conforme o salário dele. Tá? Então, vamos supor que a pessoa ganha ali R$2.000, para fazer uma conta redonda. Você vai descontar dela 11%, que é 220. Então você vai pagar 1.780 e o 280 você vai pagar numa guia de GPS, né, numa guia da Previdência Social. E você vai pagar 22% sobre esse valor, que vai dar 440, uns 450 e poucos reais. Mais aqueles 5% dá mais uns 100 e pouco, você vai pagar quase R$370. Então esse valor você recolhe, que é a tua parte de empregador. O INSS, a Previdência Social, ela é composta assim, uma parte do empregado, uma parte do empregador. Todo mês os dois contribuem e lá no final o teu funcionário vai ter direito à aposentadoria. Da mesma forma como ele vai ter direito ao auxílio se ele se acidentar, se ele se machucar e não puder trabalhar. Tá? Se acontece uma situação como essa, os primeiros 15 dias são por tua conta. Você é que paga. Depois disso, o INSS é que vai pagar essa conta. Então, ele vai ter que fazer perícia, vai ter que fazer exame para justificar, né? E aí, então, o INSS paga isso. Então, se você observar, geralmente atestados médicos não passam de 14 dias. Por quê? Porque passou disso, entra para o INSS, aí entra na burocracia e aí demora para fazer a vistoria. Então, isso acaba complicando um pouquinho as coisas. Então, não esqueça, quando você contrata um funcionário, além do piso que você tem que pagar, das obrigações que existem dentro da convenção de trabalho, né, você ainda tem os chamados encargos, né, então você vai ter que pagar fundo de garantia, você vai ter que pagar férias, você vai ter que pagar 13º e você vai ter que pagar a tua parte do INSS, né, de empregador. Tá? Então é isso que forma o custo do funcionário. Por isso que às vezes as pessoas falam, custa o dobro, custa o triplo, custa mais 50%, enfim. Um funcionário acaba custando mais caro porque além do salário existem os outros encargos envolvidos nisso. Então tome muito cuidado mesmo com essa questão de registrar. Eu vou ficar uma semana trabalhando no consultório para ver como é que é, para ver se dá certo e tal. Não faça isso. Registre o funcionário, faça tudo certinho, tudo como tem que ser feito. A gente passou por um momento crítico, né, com a pandemia, e aí se um funcionário teu que está lá fazendo uma experiência de uma semana, um mês, sem registro nenhum,
se contamina, pega uma doença, quem que vai pagar essa conta? É você. Então vai ser muito pior para você se você não fizer. Eu estou colocando aqui uma chance, não vou nem colocar um percentual. Qual é a chance que eu tenho de ter problema? Não arrisque, não arrisque. São coisas que estão fora do seu controle. Você não tem controle sobre isso, então não corra o risco, porque isso tem um impacto financeiro muito grande no teu consultório. E lembre, você é um consultório pessoa física, então o consultório depende de você e você depende do consultório. Você não pode arcar com esse prejuízo. Não arrisque. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal do CRO Play e ative o sininho. Aí você recebe a notificação no teu celular quando tiver novidade para você ver.